O termo embriologia significa estudo dos embriões, ou seja, ela trata da etapa inicial do desenvolvimento dos seres vivos. E a embriologia como um todo ela é bastante ampla, porque existe embriologia vegetal e embriologia animal. E aqui eu vou tratar com vocês, numa série de vídeos, os principais pontos da embriologia humana. Então, é claro, esses vídeos vão estar voltados para as pessoas que estão cursando a disciplina de embriologia humana na faculdade. Só que já presta atenção numa coisa aqui. Nós somos formados na barriga da nossa mãe. Só que tem uma época do desenvolvimento que o serzinho que está aqui dentro, ele é chamado de embrião e, posteriormente, ele vai ser chamado de feto. A embriologia ela não é restrita apenas ao momento em que ele é chamado de embrião. Na realidade, ela vai cobrir tudo isso daí, tanto a etapa que ele é um embrião, assim como a etapa que ele é um feto. Dessa forma, então, a embriologia humana ela vai englobar todo o período do pré-natal, ou seja, aquela etapa de gestação humana. Então, isso significa que a embriologia humana ela vai acompanhar todas as modificações sofridas pelo indivíduo do início ao fim da gestação. E ela se encerra no momento do parto, na qual o feto sai da barriga da mãe e vai passar a ser chamado de bebê, ou recém-nascido, sendo esse então o fim da embriologia humana. Só que ela não para por aqui. Além dela cobrir toda a etapa de gestação, ela vai cobrir também eventos que ocorrem antes da própria gestação, como por exemplo a formação dos gametas. A formação dos espermatozoides se chama espermatogênese, que ocorre no testículo masculino. Já os óvulos são formados no ovário e é chamado esse processo de ovulogênese. E além disso, a gente vai pegar também um pouco do ciclo menstrual, principalmente na altura da ovulação, que é aquele momento do ciclo na qual a mulher lança o óvulo do ovário na tuba uterina para que ocorra a fecundação. Então, todos esses três eventos aqui são pré-embrionários que ocorrem fora da tuba uterina, o local da fecundação humana. Preste novamente atenção aqui. A fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, ele ocorre sempre na tuba uterina, da qual vai formar o zigoto. E o zigoto, então, ele vai se movimentar ao longo da tuba uterina até chegar na parede do útero, onde ele vai se implantar e vai ocorrer a gestação. Só que, embora o embrião seja formado aqui na junção do espermatozoide com o óvulo, as primeiras alterações que ele passa até chegar no útero, mais algumas alterações que ele passa aqui dentro, ainda são contabilizadas como eventos pré-embrionários. Ou seja, os 14 primeiros dias de desenvolvimento do embrião ainda são tidos como pré-embrionários, que vai englobar os eventos de fecundação, migração do embrião até o endométrio através da tuba uterina, a blastulação que vai ocorrer aqui na entrada do útero e implantação do embrião, aqui chamado de blastocisto, na parede do útero. Esses eventos vão ocorrer nos 7 primeiros dias de desenvolvimento embrionário, mas são contabilizados como eventos pré-embrionários. Então, 7 dias após a fecundação, o embrião começa a se implantar aqui no útero. E na segunda semana vai ocorrer a entrada completa do embrião na parede do útero, e assim como algumas modificações que ele vai sofrer, que é a formação de 2 tecidos embrionários, denominados epiblasto e hipoblasto, 2 cavidades do embrião, chamada de cavidade viterínica e amniótica, assim como uma terceira cavidade posicionada fora do embrião, denominada cavidade coriônica. Então veja mais uma vez que os 14 primeiros dias de desenvolvimento do embrião, que vão desde a fecundação até a formação dos 2 tecidos embrionários, epiblasto e hipoblasto, além dessas cavidades viterínica e amniótica, todas essas etapas aqui que vão percorrer os 14 primeiros dias, elas são tidas como eventos pré-embrionários. O embrião ele só vai entrar no período embrionário no início da 3ª semana de formação e vai perdurar até o final da 8ª semana, que coincide com o final do 2º mês. O período embrionário ele se caracteriza pela modificação dos tecidos epiblasto e hipoblasto nos 3 tecidos embrionários clássicos, que são ectoderme, mesoderme e endoderme. Essa modificação ocorre então no início da 3ª semana, numa etapa denominada gastrodulação. E na gastrodulação, além da formação desses 3 tecidos, são formados também a notocorda, a linha primitiva que é responsável pela simetria bilateral nossa, além também da formação das extremidades cefálica e anal. E outro evento que ocorre no período embrionário, a neodulação, que tem o seu início concomitante à gastrodulação. A neodulação ela é caracterizada pela formação do tubo neural, que por consequência vai originar o sistema nervoso do indivíduo. Além disso, vão ser formados o sistema circulatório, tendo esses dois como os primeiros sistemas formados no embrião, além de outras estruturas como os somitos, as fendas faríngeas conhecidas como as fendas branquiais em outros vertebrados, celoma intraembrionário e brotos dos membros como braços, pernas, mãos e pés. E nessa sequência vem também a organogênese, na qual são formados os demais órgãos e sistemas. Esse momento do período embrionário,
ele é o período mais crítico para malformações congênitas, que são aqueles defeitos de nascimento. Isso porque os tecidos e órgãos estão em seu início de formação, sendo mais gravosas, então, a ação de agentes externos, como infecções de vírus Zika, rubéola ou protozoário da toxoplasmose, assim como radiação, medicamentos e agentes teratógenos. Bom, então ao final do segundo mês de formação do embrião, ele já vai ter uma cara de gente, ou seja, ele vai ter um aspecto humano, tendo seus órgãos internos e estruturas já formadas. É nesse momento aqui que ele passa a ser chamado de feto e vai até o momento do nascimento. O que vai acontecer principalmente do terceiro ao nono mês de gestação é o crescimento e maturação dos órgãos, assim como o crescimento do corpo e diminuição proporcional da cabeça. Nesse momento, ele ainda é sensível a agentes teratógenos e doenças infecciosas, só que progressivamente numa sensibilidade menor. Então é isso, e eu deixo aqui no final um resuminho do desenvolvimento embriológico humano, que mais uma vez ele vai tratar do desenvolvimento do corpo, indo desde a formação dos gametas até o nascimento, sendo dividido em 3 etapas. A primeira, o período pré-embrionário, que vai englobar a formação dos gametas, a fecundação e primeira e segunda semana de desenvolvimento. Já o período embrionário ele vai compreender entre a terceira e a oitava semana, e por fim, o período fetal, que se inicia a partir da nona semana e vai até o parto. E aquilo que a gente chama de embrião, ele se inicia na fecundação e vai até a oitava semana de desenvolvimento. E dali para frente ele vai se chamar de feto. É isso aí, falou!